você carrega algum tipo de dor ou de ressentimento, de algum sentimento não superado por conta das maldades que foram feitas em relação ao seu avô e à Não, sua na família, ao seu pai e a toda a sua família? não, assim, é claro que, inclusive, eu sou anistiado político, né? Eu já fui anistiado político, né? Talvez o mais jovem anistiado político. Na época, foi em 2012, 11, eu acho, né? Eu tinha 30 e poucos anos. Mas, não, eu não carrego mágoa, sentimento, porque a gente não escolhe, né, as circunstâncias na família que a gente nasce, né? Agora, eu sinto que eu conheço. Por isso que eu deixei de acreditar em política, em prática política. Eu ocupei muitos cargos. Eu fui vereador, fui secretário municipal, fui suplente de senador de 2014 até 2022, fui candidato a prefeito. Mas eu entendi que eu não tinha um perfil para isso. Pode ser que daqui a uns anos eu faça, né, uma revisão desse pensamento, porque, primeiro, que eu conheço o pior lado possível e imaginável da política. Olha, eu até posso desafiar todos esses políticos que se apresentam, que conhecem muitas maldades do lado obscuro, mas não sei se conhecem uma maldade tão grande como a que eu tive a oportunidade de conhecer em função dessas circunstâncias que eu te falo. Mas eu não vejo isso como um ressentimento, eu vejo como uma fortaleza. Às vezes eu posso até não ter muita paciência, porque eu sei bem onde é que eu tô, eu nasci nesse jogo, eu conheço o cenário, sabe? Eu vejo às vezes os caras cheios de ego, não, porque, pô, sou vereador, não sei o quê, isso, aquilo, eu digo, meu irmão, tu tá de brincadeira, né, meu irmão? Porque eu enxergo, cara, porque sabe, Você eu sei. sofreu, Christopher, você sofreu algum tipo de resistência, de oposição por ser neto de Jango? Para tu ter ideia, Ciúmes, de repente ciúmes, porque você tem um nome forte, um sobrenome forte, né? é uma série de sentimentos, mas é exatamente isso que eu quero afrontar agora com o livro. Porque eu não sou só o neto de Jean, eu sou o Christopher. E aí vai ser do jeito que, se amanhã depois eu tiver um cargo eletivo, vai ser do jeito que eu quiser, se eu quiser, e se as pessoas quiserem me colocar da maneira que o Christopher é. Não por exemplo ser neto do Django. Porque ser neto do Django é um rótulo. Na verdade, tu é neto do Django, sim, é muito. Mas na verdade, o que é ser neto do Django? Não, é um emblema, é um rótulo. Que eu não sou neto do Django, eu sou o Christopher. Claro que eu sou neto do Django. Tu imagina se fizessem um recorte disso, que não vão fazer, né? Mas quando eu digo assim, é nesse sentido que eu quero te dizer, cara. Eu sou. Porque senão a gente não consegue assumir o protagonismo da própria vida. Por exemplo, você, por exemplo, Rodolfo, ao não ter um vulto tão grande, você assume o seu protagonismo na vida. E eu me custou bastante tempo para entender que eu deveria fazer esse movimento. Porque senão eu vou ser sempre o cara que conta as histórias do avô, a vida passa rápido e eu passou. Você está entendendo? É nesse sentido que eu escrevi esse livro. Ô, Christopher, o que mais te emociona nas cartas e gestos do seu avô em relação ao seu nascimento? Então, assim, eu fui o único, né, avô que ele conheceu, o único neto que ele conheceu, né, o único neto que ele conheceu. Então, claro que ele estava contente, né? Ele mandou cartas pro meu pai depois que ele me conheceu. Mas é como eu te disse, eu procuro agora compreender qual é o meu papel no mundo, entendeu? O que eu posso fazer primeiro, porque a gente tem que pensar o seguinte: o trabalhismo entrou em crise já faz tempo, né? Agora olhando, como é que eu posso representar da melhor maneira o meu avô sem ser contar história sobre o meu avô? Bom, a gente tem um desafio pela frente. Eu só acredito na mensagem, na transformação hoje, através da literatura. Eu não acredito mais em palanques. Tá? Porque, vou te explicar por quê. Porque palanque é natural que você vai estar comprometido com uma causa, é natural que você esteja
segmentado a um grupo, né? E você vai estar refém, muitas vezes, desse ou daquele grupo, né? Eu, através da literatura, eu entendo que eu posso me libertar, porque eu tenho pensamento crítico e tenho a liberdade de poder pensar e falar, né, com a minha capacidade de autocrítica, mas o caminho, né, principalmente uma mensagem para o ser humano, para as pessoas. Eu sou humanista, esse é outro lado que eu não te falei. Eu não acredito, meu livro tem essa mensagem, Rodolfo. Meu livro, ele, de certa forma, ele te tira da zona de conforto, né? Porque a história de uma pessoa, como tantos brasileiros, o livro é um livro de superação, uma história de superação. Não precisa gostar de política ou gostar de história do Brasil, né, para gostar do meu livro. Porque meu livro pode ser a história de um cara que trabalha numa obra, pode ser a história de um cara, de um vendedor ambulante, pode ser a história de uma empregada doméstica, pode ser a história de um advogado, pode ser a história de um jornalista. É confrontar, de certa forma, com a minha realidade, o sistema tradicional e o sistema conservador, até familiar, né? Porque eu me criei muito no vácuo disso. E a questão é que fica, e por isso que eu digo que o livro de certa forma, ele te tira da zona de conforto, tá? Ele, de certa forma, ele é provocativo para as pessoas pensarem, né? O que é normal? Isso é interessante. Esses dias eu escutei, achei muito interessante, um cara, um argentino, explicando sobre o que é ser normal. Aí ele conta o seguinte, no auditório, ele diz assim, ó, quem de vocês, claro que tinha uma série de, tinha, né, irreverência e tal, mas o objetivo foi bom. Quem de vocês aqui, o que é normal? Tá bom, então eu vou contar uma história para vocês. Quem de vocês gosta de comer a pizza que pediram na noite anterior no café da manhã? Alguns levantaram. Tá, pois é, então. Quem de vocês gostam de comer a pizza com café com leite? Aí, pô, alguns levantaram. Tá bem. E de vocês, quem de vocês gostam de comer a pizza com chimarrão, com mate? Outros levantaram. Pois é, a gente gosta. Então, assim, qual é a conclusão que a gente tira disso? Que a normalidade é uma conquista e não uma narrativa. Porque uns gostam de uma coisa, outros gostam de outra, e dizia ele o seguinte, e ainda tem os caras que vão tomar o café e vão botar a pizza dentro do café com leite. Então, assim, tu tá entendendo? Então a conclusão que ele tira, a normalidade não é uma narrativa, é uma conquista. Então, meu livro, bom, é a realidade. É a realidade. Como tem a realidade de muitas outras pessoas. E eu procuro atingir essas pessoas para que elas se sintam engajadas e incentivadas a poderem seguir firmes na vida, sabe? Eu digo que é como se fosse um bilhete numa garrafa, né, jogada no oceano de SOS, um pedido, porque eu tenho certeza que eu vou buscar uma conexão em várias pessoas do Brasil inteiro. Porque várias pessoas vão ler esse livro e vão se identificar e vão entender, porque muitas vezes a gente não é compreendido. É muito mais profundo do que contar histórias sobre o Django. É uma questão de conexão com as pessoas que têm, muitas vezes, tipos de vida que são incompreendidos por esse padrão social burguês, por esse padrão tradicional, julgador. Outra coisa que meu livro apresenta é o seguinte: julgar qualquer banana julga. Julgar qualquer banana julga. Qualquer um pega e diz, o Rodolfo é isso, o fulano é aquilo. Agora, tu buscar compreender te torna muito maior. Né? E esse livro tem que ser compreendido dentro de um espectro, né, de uma família que teve sua trajetória brutalmente interrompida por um golpe e as gerações sofreram uma série de consequências em relação a isso. Então hoje, Rodolfo, eu consigo realmente transmitir a minha mensagem, que é o que eu quero, entendeu? Outra coisa, eu acredito que a conexão se dá através do conhecimento das fragilidades do ser humano, das pessoas,
Entendeu? Não ao chegar aqui e dizer eu sou o melhor, eu sou o cara, o que todo mundo faz. Eu sou o cara, eu sou. Então, esse modelo do vencedor, na verdade, ele é altamente questionável. Né? O que é ser vencedor? É ser um milionário? Eu te digo que não, porque eu conheço um monte de milionário cafajeste. Muito, não é pouco, muito. Então, assim, só o fato da gente ter uma vontade de viver, né, de ter superado muita coisa, já nos torna vencedores. Você tá entendendo? Isso que o livro traz. É a capacidade de criar conexões através das fragilidades. Eu te dou uma mão, você me dá uma mão, a gente se entende e a gente cresce junto. Tá entendendo? É isso que o livro traz.